Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, depois dos inúmeros sacrifícios que o Governo PSD-CDS-PP veio impor aos portugueses, depois do corte nos salários e nas reformas, do roubo dos subsídios e dos cortes nas despesas sociais, depois de colocar o desemprego em números nunca vistos, depois de fazer o que fez à Segurança Social, ao Serviço Nacional de Saúde e à Escola Pública, o Governo conseguiu finalmente aliviar as metas do déficit. E quando se esperaria que o Governo anunciasse o alívio dos sacrifícios que deveria acompanhar o alívio das metas do déficit, eis que o Governo anuncia a pretensão de impor mais medidas de austeridade. E se é assim, então, o Governo anda a fazer mal as contas. O Governo anda a impor caminhos que não levam a lado nenhum. O Governo continua a impor receitas que nada resolvem. Afinal, depois de todos os sacrifícios, o Governo pretende agravar ainda mais a carga fiscal pela via do IRS e proceder a novos cortes nas reformas e nas pensões. E como se isto fosse pouco, pretende ainda aumentar para 18% a taxa social única sobre os trabalhadores e, pasme-se, a sua redução para os patrões. Nem mais. O Governo coloca os trabalhadores a pagar mais e os patrões a pagar menos. É esta a rica justiça social deste pobre Governo. E para os trabalhadores, lá se vai mais de um salário por ano. Uma verdadeira vergonha. Uma vergonha que deixou os portugueses ainda mais indignados. Uma vergonha que gerou consenso no país relativamente à sua contestação e inclusivamente de figuras dos próprios partidos da coligação do Governo, que deu uma facada na dita concertação social, que colocou a própria Igreja a denunciar a sua injustiça. Uma vergonha que, para além do prolongado silêncio do Presidente da República, pouco apoio conhece, para além do apoio dos membros do Governo, e mesmo assim nem de todos, como é público. Fazendo as contas, desde o início da saga da austeridade, os portugueses estão mais pobres. As famílias vivem num verdadeiro desespero. A economia está em recessão. As falências sucedem-se a um ritmo assustador. A dívida pública aumenta. O desemprego não para de crescer. E os níveis de pobreza alastram. Ou seja, o Governo impõe sacrifícios e falha. E o pior é que insiste na receita. E depois ainda nos vem dizer que são os portugueses que não compreendem as medidas, que é um problema de comunicação. Os portugueses afundam-se na austeridade e, quando olham para os resultados, não veem crescimento, não vislumbram sinais de consolidação das contas públicas, não vivem os tais sinais positivos, não sentem o desemprego a ser contrariado e depois não compreendem. Não, nada disso. Aquilo que os portugueses não compreendem é o motivo que leva o Governo a não dizer quanto já recuperou com as parcerias público-privadas ou quanto já recuperou com as rendas excessivas pagas aos produtores de eletricidade. O que os portugueses não entendem são os motivos que levam o Governo a recusar-se a renegociar a dívida, a teimar em não apostar na produção nacional como forma de dinamizar a nossa economia. O que os portugueses não entendem são as razões que levam o Governo a não impor à Caixa Geral de Depósitos e aos bancos que receberam apoios do Estado metas quantitativas de concessão de crédito às pequenas e médias empresas. O que os portugueses não entendem são os motivos que levam o Governo a recusar-se a penalizar pela via fiscal a especulação financeira e os dividendos distribuídos. E aquilo que o Governo parece não querer entender é o recado dos protestos que os portugueses têm vindo a expressar, como sucedeu no passado sábado. Mas não foi apenas no sábado. Foi também quando o Primeiro-Ministro deu uma entrevista na residência oficial para não ter que se deslocar aos estúdios da RTP, provavelmente para evitar os protestos na rua e para evitar os trabalhadores da RTP, face à pretensão do Governo em acabar com o canal público e com o serviço público de rádio e televisão. Foi também quando um membro do Governo se viu obrigado a entrar pelas traseiras numa fábrica de chocolate e por aí fora. Nunca se viu nada assim. Nunca se viu semelhante paz social. E porquê? Porque o Governo ultrapassou os limites do bom senso. Não tem sentido de responsabilidade social. Perdeu o norte. Não sabe o que fazer com o programa do Governo. Deixou de ter crédito. O Governo está sem saldo. Já nem um prémio de literatura consegue entregar. Numa teimosia assustadora,
o Governo ignora os reparos do Tribunal Constitucional no que se refere à equidade nos sacrifícios impostos aos rendimentos do trabalho e aos rendimentos do capital. E, em jeito de provocação, através da taxa social única, reduz a contribuição dos patrões e aumenta as contribuições dos trabalhadores. Fala na criação de emprego, quando todos os estudos indicam que as medidas na TSU vão contribuir para aumentar o desemprego. Em síntese, o Governo quer deixar os portugueses a pão e água. Já não se trata apenas de austeridade, mas sim de imoralidade e de injustiça. E é por isso que os Verdes saúdam todas as pessoas que no sábado passado saíram à rua para manifestar o seu descontentamento e indignação face a esta política que continua a empobrecer o país e os portugueses. E é também por isso que os Verdes apelam à participação na jornada de luta convocada pela CGTP para o próximo dia 29, contra o roubo dos salários e das pensões, contra a ruína das famílias e a destruição do país. Porque é já tempo de dizer basta. Basta de sacrifícios, ainda por cima inúteis. É preciso dizer ao Governo que os portugueses estão a compreender aquilo que o Governo está a fazer ao país.